Nós vamos em Malaquias 1. Nós vamos meditar do Malaquias 1, do verso 6 ao verso 14. E eu quero contar uma história. Uma história bem interessante. Certo pai deu a vida pelo seu filho. Acordava todos os dias antes do sol clarear. Trabalhava doente, com as mãos cortadas, sempre sorrindo, para colocar o pão de cada dia e abençoar a vida do seu filho da melhor maneira possível em tudo. O filho cresceu, olhou para o pai, deu as costas e começou a dizer: você é um peso na minha vida. Ele disse isso ao pai que carregou ele durante muito tempo. Você é um burro. Ele disse isso a quem deu educação a ele. Você é um atraso na minha vida. Ele disse isso ao pai que fez de tudo por ele. Essa é a história que ilustra esse texto. Malaquias 1, 6 ao 14. Hoje nós vamos falar sobre culto, sacerdote e adoração. Diz assim a palavra do Senhor, Malaquias 1, 6 ao 14. O filho honra o pai, e o servo respeita o Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão imundo sobre o meu altar e ainda perguntam em que havemos profanado? Nisto de pensarem à mesa do Senhor, pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao governador. Será que ele agradará de você ou será favorável a você? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei suas ofertas. Vou dar só uma pausa aqui para explicar. Em primeiro lugar, hoje eu vou falar de pastores, falar da minha categoria, liderança. Ele está dizendo para a liderança de Israel. Mas desde o nascente do sol até o poente, grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras. Porque grande o meu nome é entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura
e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira, e distorcem o nariz para isso. Diz o Senhor dos Exércitos: oferecem animais roubados, na tradução dos irmãos está diferente, mas eu botei aqui porque é mais forte, coxos ou doentes. Vocês acham que eu aceitarei isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, terrível, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Irmãos, aqui nós damos prosseguimento à exposição de Ageu, né? O templo já tinha terminado, construído, já tinha passado aqui uma boa temporada. Quando nós lemos Esdras 6 ao 8, parece que houve assim um surto de fervor espiritual, como eu falei. Eles leram a lei ali e o povo chorava. Mas a verdade é que o tempo passou. E as pessoas deixaram a idolatria, o povo de Deus deixou a idolatria. Só que o povo de Deus aqui caiu em outro erro, gravíssimo também, a apatia religiosa. E, irmãos, em primeiro lugar, a apatia religiosa é terrível. A pessoa se sente confortável de qualquer forma. Tudo está bom para ela. Está confortável. Tudo bem. Então, meus irmãos, Deus se dirige primeiro às lideranças, os sacerdotes. Do verso 6 ao verso de número 8. Ele se dirige aos sacerdotes. E começa ali até como se fosse uma conversa. O profeta, né, sendo usado por Deus, começa até ali uma conversa. Porque em Israel, irmãos, o culto girava em torno do templo. O templo já foi feito para isso. Para oferecer animais, né, colocar o fogo no altar e estar ali sempre acendendo. O povo pensa que no Antigo Testamento era música. Não, era sacrifício mesmo de animais. Era sangue, era coisas dessa natureza. O culto no Antigo Testamento era assim. Não era como nós estamos hoje aqui, né? Porque Jesus morreu e tudo isso acabou, essa religião templária. Mas, todavia, entretanto, o culto em Israel era dessa forma. E Deus só aceita adoração da maneira como Ele estabeleceu. Eu não posso dizer assim, eu vou adorar a Deus do meu jeito. Eu posso adorar, só que Ele não recebe. Deus só recebe adoração, culto, oferta, louvor, pastor, da maneira como Ele decidiu na palavra. Está fora, a igreja recebe, a denominação recebe, mas Deus não recebe. Não adianta. Ele não recebe. E aqui ele está falando, né, com os sacerdotes que ficaram completamente corrompidos. E aí ele começa com uma conversa por meio do profeta. Se eu sou pai, onde é que está a minha honra? Se eu sou Senhor, né? Onde está também a devoção? A honra devida. E aí os sacerdotes começam a dizer: qual é o problema, Deus? O que é que está acontecendo? A gente está desprezando o Senhor em quê? Aí Deus diz, ora, no verso 7, vocês oferecem pão impuro sobre meu altar, e ainda perguntam, em que havemos profanado? Nisso, de pensar que a mesa do Senhor pode ser desprezada, meus irmãos, eles sabiam
Os sacerdotes conheciam a lei. Por quê? Quando Israel entrou na terra prometida, havia 12 tribos. Todas as tribos tinham terra para plantar. Apenas uma ficou sem terra, que foi a de Levi. Então, a tribo de Levi ficou responsável para cuidar do templo. Aí é onde entra a questão do dízimo, que a gente fala sobre outra ocasião. E eles ficaram cuidando do templo 24 horas. O fogo não podia parar no altar. E era sacrifício de animais 24 horas por dia. Então tinha que limpar. Imagina aí, um açougue 24 horas por dia, que tinha que estar colocando lenha, sacrificando animal, limpando, e os levitas não tinham terra para plantar. Então, os levitas, eles conheciam a lei de Deus. Eles sabiam quais eram os animais, as ofertas que Deus aceitava, e eles sabiam as ofertas que Deus não aceitava. Mas o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam oferecendo pão impuro. Pão aí quer dizer o sacrifício. E aí, meus irmãos, eles estavam com essa atitude, desprezando a mesa do Senhor. Vocês, ó, verso 8, vocês oferecem em sacrifício um animal cego. Será que isso não está errado? E quando traz um animal coxo, doente, será que isso não está errado? Vocês sabem da lei, vocês sabem o que é certo e o que é errado. Levítico inteiro diz as ofertas que Deus aceita. Deuteronômio também diz as ofertas que Deus aceita. Levítico e Deuteronômio também diz as ofertas que Deus não aceita. Então, os próprios sacerdotes estavam ali oferecendo animais aos quais eles sabiam que Deus não estava aceitando e que Deus jamais aceitaria. Diante disso, eles ainda dizem: Senhor, a gente está desonrando o Senhor em quê? Aí Deus disse, Deus aqui está com a paciência e ao mesmo tempo irado. Vocês ainda perguntam em quê? Como é? Vocês vêm oferecer animais doentes, coxos, sabendo de tudo isso, vêm ainda perguntam em que a gente despreza o Senhor? Vocês, sacerdotes, sabendo como é? Vocês não sabem que eu jamais aceitarei isso? Aí no final do versículo 8, ele diz: experimenta aí oferecer os governadores, para ver a atitude deles. Ofereça aí a um governador aí, um boi doente, ofereça. Agora Deus recebe, né? Não. Se não for da forma como Deus estabeleceu, Ele não aceita. Pode ser quem quiser, do maior pastor e teólogo ao menor. Se não for do jeito que Ele estabeleceu, Ele não aceita. Pode dar pinote de todo tamanho. Ele não aceita. Se o governador não aceita, aí onde entra a história? Se eu sou pai, onde é que está a minha honra? Se eu sou Senhor, que Senhor é esse? Olha o que eles estavam fazendo no culto. No culto. O culto era onde? No templo. O sacrifício era onde? No templo. Quem é que estava fazendo isso? Os sacerdotes corrompidos. O que isso tem a nos dizer, irmãos? Em primeiro lugar, irmãos, se os pastores ou se o pastor se corrompe, é só questão de tempo. Se a igreja não removê-lo,
ela vai ser corrompida também, porque ela já está aceitando. Diante disso, o primeiro a colocar a cara sou eu. Essa palavra é direto, em primeira instância, para mim. Não se corrompa, não faça de outra forma que você sabe que me desagrada, porque eu não recebo, e você sabe, eu não recebo. Eu rejeito, eu desprezo. Em primeiro lugar, eu não posso de forma alguma me corromper, seja por liderança, por pressão, seja lá por quem quer que seja. Eu não posso me corromper. Eu não posso desprezar o que é sagrado. E aqui, irmãos, está falando de animais. Touros, bodes, ovelhas, coisas desse tipo. Se eu desonrar aquilo que Deus estabeleceu, eu estou desonrando, não é o boi e o bode, não, eu estou desonrando a Cristo. Ao Senhor e Salvador. Eu não posso. Diante disso, irmãos, eu não posso desprezar. Nas minhas responsabilidades pastorais, não espere, irmãos. Se chegar o momento de repreender, eu vou repreender. Se for no meio da igreja, vai ser no meio da igreja, não tem problema. Eu vou dizer, cala a boca, está atrapalhando o culto, aqui é lugar de adoração, aqui é lugar de louvor, aqui é lugar de adorar a Deus, né? Então, vamos respeitar, não é a presença de Salomão, pecador, não, é a presença de Deus. Porque nós estamos reunidos aqui, não é para me idolatrar, não, é para adorar a Deus. Então, se chegar esse momento, eu vou fazer isso com tranquilidade. Porque Paulo disse a Timóteo, repreenda, exorte. Então, se chegar, eu espero que nunca chegue, mas se chegar, eu vou dizer, irmãos. Pode ser quem for. Porque eu só temo a Deus. Até o momento, eu posso me corromper. Que Deus me livre disso. Melhor que eu morra. Mas eu só temo a Deus. Eu não temo nada mais. Agora a Deus eu temo. Porque eu sei que Ele pode me esmagar a qualquer momento. Então, irmãos, é sério. Das minhas atribuições pastorais, se for necessário repreender, eu vou repreender. Seja no culto, seja onde for. Porque tem pessoas que levam na brincadeira. O momento é, né? Atrapalha os outros, desonra a Deus, e ainda assim está passível de um momento constrangedor. Se a pessoa não quer, não vai. O que é que ele fala no capítulo 10? Fecha a porta do templo, homem. É melhor do que estar fazendo isso. Sou eu que estou dizendo isso? Então, irmãos, da mesma forma, é bom a igreja também, os irmãos, tem toda a autoridade, porque Hebreus diz, exortai-vos uns aos outros. Eu não estou livre de ser exortado também, não. Se eu errar, qualquer irmão pode me chamar e dizer, Salomão, aqui eu acho que você está errado. Qualquer um. Aqui eu acho que não dá, tem que mudar, rever, repensar. E se passar dos limites publicamente, que seja em público também. 1 Timóteo 5:20, que os presbíteros, que são pastores, anciões, a mesma coisa, tudo pastor, uma coisa só, devem ser repreendidos publicamente para que os outros temam.
Então, se for necessário, eu tenho que ser, publicamente. Desde que haja razão, como Paulo fala lá. Então, irmãos, o pastor, como eu sei que eu vou dar de conta de cada alma que eu pastoreio, eu tenho que ensinar a ela, repreender e exortar. Hebreus 13 diz que os pastores vão ter que dar de conta das ovelhas. Então, sabendo disso, eu vou deixar? Não, eu vou ensinar. Agora, não quer? Aí é com Deus. Eu não convenço ninguém. Eu posso fazer o que Ele ordenou na palavra. Diante disso, irmãos, o que é que a gente quer? A gente quer reverência, temor, obediência, ou a gente quer baderna e bagunça? A gente escolhe. Essa semana, irmãos, não vou dizer aonde, nem quem, pessoa não evangélica disse, rapaz, eu não vou para o culto não, é isso, é um converseiro, é um negócio, é isso, é aquilo outro. E eu dizendo no meu coração, é verdade. Vou dizer que é mentira? Verdade. Cabisbaixo eu fiquei, estava e saí. Fazer o quê? Veja que ele está falando com os sacerdotes. A responsabilidade maior é dos líderes. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, irmãos, é isso. Eu não posso ficar aquém da palavra e nem além. O meu norteador é ela. Em primeiro lugar é isso. E se, meus irmãos, os irmãos observarem que eu estou andando no caminho errado, pelo amor que há em Jesus Cristo, me alertem. Porque tanto eu posso me perder, como levar outras pessoas à perdição. Paulo diz isso a Timóteo, preserva na sã doutrina, será salvo você e os seus ouvintes. Aí vamos lá. Verso 9 e verso 10, em segundo lugar. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Pode botar dinheiro. É o quê? Ouro, cordão de 8 quilates, é? Tesouro de 8 quilates, diamante, prata, ouro, bote mais. O que é mais valioso aí? O que você achar mais valioso? Eu não aceitarei. Então ele está dizendo bem claro. Na verdade, era bom que se tivesse alguém aí e fechasse tudo, acabasse com isso. Porque eu não tenho, em outras palavras, Deus está dizendo, eu estou olhando no relógio, vendo a hora, né, o culto acabar, porque eu não estou aguentando essa aberração que vocês estão fazendo na minha casa. Eu é quem estou contando as horas. É sério, irmãos. Mas bota sério nisso. Olha o que Deus está dizendo. Um projeto de Deus. Deus criou a nação de Israel. Israel não existia. Foi Deus que criou, por meio de Abraão. Uma descendência, uma terra. Veio Davi, quis construir, fez a planta. Salomão construiu. Tudo isso que, né, Deus veio ao templo. E agora a corrupção era tamanha que ele estava dizendo que feche isso, é melhor. Quem está dizendo sou eu, não é a palavra. Palavra bem simples, muitíssimo clara. Não adianta, eu não aceitarei.
Deus estava tão indignado, irmãos, com os sacerdotes, tão indignado, que olha o que ele vai dizer no capítulo 2, no versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas. Deus está olhando para os sacerdotes e dizendo, olha, eu vou pegar o esterco dos animais, vocês sabem o que é, né? E vou passar na cara de vocês. Olhe como é sério. Deus só aceita aquilo que Ele estabeleceu, não adianta. É isso que Deus está dizendo, eu vou fazer com vocês isso daqui. É diante disso, irmãos, que a gente vem a aprender que Deus só aceita aquilo que Ele determinou, não adianta. Não adianta. Deus só recebe adoração, oferta, culto, louvor, pregação, vida cristã, se a pessoa verdadeiramente estiver entregue a Ele. Romanos 12, 1, oferecei o vosso corpo como culto racional, como sacrifício. Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Se for uma missa de corpo presente, não compareça. Tem culto, às vezes, aí eu não estou falando de um erro, irmãos, que um erro, como bem falou aqui no louvor, do irmão Geraldo, que todos nós podemos falhar. Todos os homens são sujeitos às mesmas paixões, mas a gente vê uma repetição de padrão de pessoas que só chegam atrasado, de pessoas que não têm reverência, de pessoas que não têm compromisso. Aí o líder vai ver e vai fazer o quê? Não, está tudo bem, bota o dinheirinho aí e está legal. Não! Maldito! 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 Paulo diz, quer comais, quer bebais, 1 Coríntios 10, 13, façais tudo para a glória de Deus. Agora imagine um momento onde a gente tira na semana, irmãos, para se debruçar e ter comunhão com os irmãos e com Deus, e ainda assim fazer desse dia atrasado, descaso e atrapalhar a vida dos outros. Meus irmãos, a que ponto nós chegamos? Misericórdia, tem misericórdia de nós, Senhor. Irmãos, o profeta Isaías disse no capítulo 29, vocês são um povo que me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Jesus, em Mateus 15, versos 7 ao 9, ele diz, bendisse o profeta Isaías, olhando para a liderança religiosa de Israel, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Eu não vejo o coração de ninguém. Aliás, nem o meu mesmo, eu conheço completamente. Porque o salmista Davi diz, esquadrinha o meu coração e vê se há algum caminho mau. Nem eu mesmo tenho condições de esquadrinhar completamente o meu próprio coração. Nem eu. Agora, uma coisa eu sei. Se a adoração for de lábios, não faça não. Deus não aceita. Você vai perder seu tempo. Ele despreza. Melhor dizendo, irmãos, Isaías, no capítulo 1, do versículo de número 10,
até o versículo de número 17. Isaías diz: enquanto mais vocês oram, mais eu tapo os ouvidos. Enquanto mais animais vocês oferecem, a minha ira mais se aumenta. Enquanto mais vocês se reúnem, mais revoltado eu fico. Porque vocês são hipócritas. Isaías 1, do 10 ao 17. Enquanto mais vocês multiplicam as orações, mais eu tapo os meus ouvidos. É bem parecido com esse texto aqui. Porque Deus é digno de toda honra e toda glória. Deus não é mendigo, não. Ele é criador. E muitas pessoas não têm noção disso. Pensa que é brincadeira. Leva tudo na brincadeira. Cuidado. Cuidado. Deus não mudou, não. No Novo Testamento, o mesmo Deus do Antigo é o do Novo. Que Ananias e Safira, em Atos 5, chega lá mentindo. E Deus fulmina os dois para todo mundo ver. Atos 5, é Novo Testamento. No momento do ofertório. No Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 4, a igreja de Laodiceia, Jesus olha para ela e diz: quem dera você fosse fria de uma vez, ou você fosse quente, mas por você ser morno, eu estou a ponto de vomitar vocês. É Novo Testamento. Não Antigo. Que a gente venha servir a Deus com reverência, com temor, com santidade, com fervor, adorando, louvando, buscando, exaltando o nome dEle, porque se assim não for, irmãos, Ele não aceita. Não aceita. Não aceita. Não aceita. Caminhando para o fim, irmãos, do verso 12 ao 14. Agora é com o povo. Agora é com as pessoas de Israel. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira! E torcem o nariz. Isso, diz o Senhor dos Exércitos: vocês oferecem animais roubados, coxos, doentes. Acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito. Pronto, só até aí. Então o sacerdote corrompido, os sacerdotes estavam corrompidos. Aí, o pessoal, os judeus, entra na onda. Se corrompe também. Chega lá com o animal doente. O sacerdote, não tem problema não, sacrifica. E as pessoas foram nessa. Aí, meus irmãos, a gente vê 3 coisas que as pessoas estavam fazendo. Primeiro, sacrificando e desprezando a mesa do Senhor. Está do mesmo jeito dos sacerdotes. Sacrificando e desprezando a mesa do Senhor. Não considerava como nada. Mesmo jeito. Mesma atitude. Segundo lugar, aí ainda eles dizem: que canseira, ai, eu estou cansado. Ainda dizem isso. Oferece o pior que tem e ainda diz: eu estou cansado. Ai, que canseira. Terceiro, Deus diz: maldito seja o enganador que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei,
diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é terrível entre as nações. Então Deus não aceita. Ele não aceita. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Aí ele diz maldito. Quando ele está dizendo maldito aqui, ele está dizendo, olha, vocês são passíveis até da morte. Porque isso está previsto em Levítico e em Deuteronômio, para quem desobedecesse. E aqui, além deles prometerem a Deus, eles fazem uma promessa a Deus, eles têm e levam o pior. Olha só a ousadia que se chega o ser humano, se não for repreendido e disciplinado. Olha a ousadia. Olha, oferece o pior, depois diz, eu estou enfadado de vir para cá, cansado. Que canseira. E ainda mais, tendo, promete. Chega lá, oferece o pior. Irmãos, é terrível. Como é que uma liderança vê uma coisa dessa, sabendo que vai ser cobrado dela, e fecha os olhos? Uma pessoa dessa tem mais coragem do que as pessoas que entram em guerra com as forças estatais governamentais. Eu não vou citar aqui o nome, acho que já deu para entender. É mais coragem ainda. Tem mais coragem do que aquelas pessoas que estão lá, para o lado lá, né, da Ásia. Maldito, diz o Senhor dos Exércitos, eu não aceito. Como é que eu, sabendo disso, que foi sacrificado o Filho de Deus, fecha o olho e faz de conta? Meu Deus do céu. Você tem noção do que é isso? Eu acredito piamente que hoje todo mundo está entendendo a gravidade do que está sendo dito e lido claramente. Aqui eram animais, agora é Jesus. Quem negligencia agora está negligenciando, está desprezando e está desonrando a Jesus Cristo, Filho de Deus, o Rei da Glória, que sacrificou a sua vida porque Deus amou o mundo. Hebreus fala, no capítulo 10, que aquele que fizer coisas dessa magnitude, para essas pessoas, Deus é um fogo consumidor. Eu prefiro, irmãos, tentar manter a todo custo a integridade ministerial, ou então jogar a toalha, do que desprezar o que Deus fez na cruz do Calvário por intermédio de Jesus. Porque se com animais Deus está falando dessa forma, imagine, irmãos, do Filho dele mesmo, que é que vai ser. Quem faz esse tipo de coisa, vê a profanação, vê as coisas acontecendo e fecham os olhos como se nada
tivesse acontecendo. Tem que ter muita coragem. Hebreus 10, 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Nós somos chamados para ser um povo santo, um povo que anda de forma digna, um povo que anda buscando a glória de Deus, um povo que anda buscando o reino de Deus acima de todas as coisas. Um povo simples e que tenta, a todo custo, esquecer das coisas que para trás passaram e olhar para o alvo, para o autor e consumador da fé. Como Paulo disse, não que me julgo perfeito, mas me esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para as que estão diante de mim. Que a gente venha colocar a nossa vida em ordem, orar ao nosso Deus, pedir perdão, voltar a ser um povo simples, manso, obedecendo ao que está revelado na palavra de Deus, sem dar jeitinho, mas sim fazendo o que ela ordena, porque a partir do Novo Testamento, quem faz esse tipo de coisa não faz com animais, está fazendo com o Filho de Deus apenas. Que diante disso, irmãos, a gente jamais venha a voltar atrás e deixar com que as coisas sejam banalizadas. Não. Tem que ter ordem na vida, no culto, diante da sociedade, em todos os lugares, com a boca, no andar, no falar, procurar obedecer ao que a palavra diz. Sabe por quê? Porque a cobrança do Novo Testamento é muito maior do que a do Antigo. Pode ter certeza. Para que não fique nas minhas palavras assim, Jesus disse: ai de ti, Corazim, Mateus 11, versículo 20. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, porque vocês viram o que viram e não se converteram. Se Tiro e Sidom tivessem visto isso, há muito teriam se convertido. Ele ainda diz, uma geração incrédula e adúltera me pede um sinal. Olha, eles creram, Nínive creu com a pregação de Jonas. O amoroso Jonas. Jonas era um homem cheio de amor. Ele estava querendo que todos em Nínive se convertessem. Isso é ironia, irmãos. É a ironia de Deus aqui. E eles se converteram. Veio a rainha de Sabá ouvir Salomão, mas essa geração não me escuta. Que Deus venha, irmãos, colocar temor nos nossos corações. Porque a prestação de contas diante de Deus, mediante o Novo Testamento, é alta. A gente despreza Cristo. Não é ninguém não, é Cristo. Eu quero encerrar falando de dois testemunhos, um bíblico e um real. Posso contar, irmão Geraldo? Posso? Samuel estava ficando velho. E a nação de Israel começou a olhar para os filhos de Samuel e ver que não era como Samuel. E o povo começou a olhar as outras nações, todo mundo tinha um rei. Deus já tinha dito que ia dar um rei. Deus já tinha dito, então,
Eles ficassem quietos. Quando Deus diz que vai fazer uma coisa, se aquiete. Como Abraão. Deus disse que ia dar uma descendência a ele. Ele se aquietasse, esperasse. Ele foi lá e aconteceu o que aconteceu. Quando Deus promete, espera. É ele que está dizendo. Aí foi Samuel, choroso, orar a Deus, dizer: Deus, o povo está me rejeitando. Deus disse: que conversa é essa, rapaz? Então, rejeitando é a mim, não a você. Aí, irmão Geraldo me contou que um dia vinha descendo, né, convidando as pessoas para o culto e ninguém fechava a porta, e isso e aquilo. Eu disse: irmão Geraldo, o povo não lhe rejeita, não. O povo rejeita Jesus. Vou dizer com todas as letras: se eu sair daqui agora com 10 quilos de cocaína, um maço de maconha, cheio de uísque, ninguém me rejeita. Eu quero ver me rejeitar. Agora, se vê aqui de longe, se tranca. Estão me rejeitando? Estão nada, estão rejeitando aquele que um dia vai ter que se dobrar e dizer: ele é o rei e ele está condenando com justiça. É sério. Eu não me sinto rejeitado por ninguém. Porque eu sei que se eu fizer a vontade do que eles querem, todo mundo aceita. Então é isso, irmãos. Que a gente venha pensar no que diz a palavra. Porque a coisa é séria. Vamos ficar de pé e orar. Em nome de Jesus.